Eu vim de uma família de classe média, graças a Deus nunca me faltou nada. Eu jogava bola, era federado, na minha época eu falava federado, né? Nós somos contemporâneos de idade, então provavelmente na tua época também era. E eu comecei jogando bola, só que eu tinha uma pressão muito grande da minha família para que eu estudasse. Na verdade, o meu pai não forçava, mas o meu pai vivia esse sonho junto comigo. Já minha mãe era mais, vamos dizer assim, mais tradicionalista, né? Queria que estudasse, achava que o futebol não dava futuro, que as coisas que são verdade. A cada 300 mil jogadores aqui que conseguem viver daquilo realmente, viver bem daquilo. E eu sempre sofri essa pressão. E aí eu comecei a jogar bola aos 14 anos, 13 anos. Na verdade, sempre jogava em rua, mas a partir do momento que abriu lá o CFZ, o Clube do Zico lá, fui pra escolinha lá pagando mensalidade. E um dos jogadores do Flamengo, antigos jogadores do Flamengo, Júlio César Uri Geller, que era um dos professores da escolinha, viu e me recrutou pro CFZ, que na época era Rio de Janeiro Futebol Clube, que é o Clube do Zico. E aí eu comecei a jogar lá, e jogando lá no juvenil, tive um convite para ir pro América do Rio, que hoje é um clube pequeno, mas que já foi um clube grande. E comecei a jogar no América e recebi uma proposta do Náutico daqui. Eu morei aqui 1 ano e 2 meses no Náutico, em Recife, ali no Estádio dos Aflitos, embaixo da arquibancada. Eu sou pernambucano. Ah, então tá. Lá. Só que eu torço pro esporte. Ah, então. O rubro-negro também, eu sou Flamengo, tá perdoado. Eu torcia pro esporte antes, mas depois, até pela rivalidade do campeonato de 87 ali, que eles falam que eles são campeões e não são. Mas a gente é campeão. Mas é no STJ, no SJD, só isso. Mas Mas eu fiquei lá, morando lá, 1 ano e 2 meses, 15, 16 anos, já com idade para passar. Já treinava, eu era da idade juvenil, mas já treinava nos juniores, que era a categoria abaixo. E já estava fazendo treino com o profissional. Meu técnico era o professor Manta, que depois passou por CRB, CSA, passou por clubes grandes aí do Nordeste e no Norte. E o técnico profissional era o professor Muricy Ramalho, que depois foi para São Paulo. E aí eu comecei a treinar, mas eu comecei a sentir muita falta da minha família ali, justamente por eu ter uma base familiar muito forte. Meus pais sempre foram muito próximos de mim, né? Eu nunca fui aquele cara pipa voada que a gente chama lá no Rio, que ficava voando sozinho. Então eu sempre nunca passei até hoje na minha vida, eu nunca passei um Natal ou com a minha mãe ou com meu pai, longe deles. Que é o que acontece com o concurseiro que faz concurso em outro estado, né? O cara fica sentindo, né? Com os PRF. Sente. Muitos PRF, a galera da Polícia Federal pega depressão por isso. A questão aqui a gente tá falando da ótica policial, dos federais, eles ainda conseguem migrar de repente pro estado natal deles, né? Na minha situação não. Só se eu fosse contratado por um clube do Rio. Então o que era muito difícil na época, são clubes grandes, é difícil de aparecer ali um garoto, já era do Rio, tava saindo, então dificilmente eu iria voltar. Aí eu comecei a sentir muita falta, eu comecei a ver as dificuldades do engajamento para o profissional. Questão de empresário, tem muitas questões maléficas dentro do futebol. E eu morando sozinho aqui, eu não tinha estrutura de cabeça para continuar morando sozinho, justamente porque eu sempre tive meus pais próximos de mim. Então, às vezes faltava um conselho, uma orientação. E aí eu terminou o ano, eu regressei para o Rio de Janeiro para ficar de férias. Aí regressei, fiquei, minha prima foi me buscar no aeroporto, né? Eu não tinha habilitação na época. E foi lá com a minha irmã, com a minha mãe, me receberam. A gente comeu lá um churrasco e eu fiquei 1 mês e não quis voltar mais. Aí comuniquei o clube e aí a minha mãe já estava falando, já estava com 17 anos, vai terminar o colégio, que eu estava estudando aqui, faltava 1 ano para eu terminar o 2º grau. Aí eu concluí o 2º grau e a minha mãe começou a fazer pressão, aí veio a segunda parte, minha mãe começou a fazer pressão para eu fazer faculdade. Ela queria que eu fizesse ou engenharia, aquelas coisas de mãe, ou engenharia, ou medicina, ou direito. E o meu pai, não, faz educação física, tu já era do futebol, faz uma prova para oficial do Exército. Meu pai já tinha esse pensamento. E eu então ingressei na educação física. Passei no vestibular, passei para educação física e comecei a cursar até o 4º período de educação física.
E aí eu tive outra decepção, que eu entendi que eu gostava de praticar esporte, não de dar aula de esporte, que são coisas muito diferentes. E aí eu já estava estudando, quando eu estava fazendo educação física, eu já estava estudando para Polícia Civil do Rio. O meu tio é delegado de polícia, e aí eu... Então quer dizer que o primeiro... Assim, visão que o senhor tinha de ser policial civil. Na verdade, de ser delegado, mas eu queria já fazer a prova para Polícia Civil, porque eu ainda não tinha idade para fazer para delegado, até porque era bacharelado em Direito. Então, comecei a estudar para a prova da Polícia Civil em 2005. Foi a prova que eu realizei, 2005, 2006. Foi a prova que eu realizei, foi a primeira prova de investigador, que não tinha esse cargo até então. Aí eu comecei a estudar para essa prova. E aí eu estudei para caramba para a prova... saí da prova, eu realizei a prova bem pertinho ali do estádio do Maracanã, na Cefet, para quem é do Rio conhece, e eu tava me dirigindo para casa. Quando eu cheguei em casa, teve indício de venda de gabarito e o concurso foi anulado. Já no Jornal Nacional já estava falando, né? O chefe de Polícia Civil na época foi preso, o Álvaro Lins, e a gente foi marcado uma outra prova para 3 semanas depois. E aí vem a questão que eu já vi você orientando os jovens, né? Questão de foco, de estabilidade emocional. Eu tinha acertado pelo gabarito 84% das provas. Da prova, daquela primeira prova que eu tinha realizado, tinha sido cancelada. Na outra prova, eu não consegui fazer 50% das questões de informática, que eram um dos critérios para conseguir a aprovação. O senhor ficou nervoso num dia? Eu achava que eu já tinha abdicado de coisa suficiente para aprovação e não seria justo eu estudar, porque a prova foi condicionada, que seriam 3 semanas depois, 1 semana depois da prova realizada. Então eu fiquei ali um lapso de 7, 8 dias sem saber qual era o dia que iria ocorrer a prova. Então eu meio que me larguei. E aí eu comecei a estudar de novo, falei, estudei, mas já não voltei com aquele ritmo, com aquele foco. E aí eu tirei 71%, se eu não me engano, de aproveitamento na prova. A outra eu tinha acertado 84%. Só que você tinha que acertar 50% em cada matéria da prova. Em cada modalidade você tinha que ter... a nota de eliminação por matéria, né? E aí eram 10 questões de história, de informática, eu tirei 4. Tinha que tirar 5. Por uma questão, né? Por uma questão. E aí eu não passei. E aí, veio aquela decepção. Estudei pra caramba e tal, não passei, não quero e tal. Quero ser polícia. A prova da Polícia Civil demora muito para acontecer no Rio de Janeiro. É um lapso de 4, 5, às vezes até 8 anos de espera. Ainda é assim até hoje? Ainda é assim. Caramba. Agora teve o concurso... Na minha época tinha tido o concurso de 2001, que foi o Miojão, que aprovaram 2.000 pessoas, que para a Polícia Civil do Rio é muita gente. E teve essa de 2005, finalzinho de 2005, agosto. Então já foram 4 anos. A outra, se eu não me engano, foi em 2010. E agora só teve concurso agora. Da Polícia Civil tem 1 ano. Então ficaram 7, 8 anos sem ter o concurso. Tá melhor que aqui. Aqui ficou mais de 15. Pra você ter ideia, aqui não tinha nem tenente. Só tinha capitão pra cima. Aí é difícil mesmo. Aí a gente vai até entrar nessa seara e de repente pode ser por conta da questão de não ter o concurso ou da questão que aconteceu comigo também. Logo em seguida, teve a prova para soldado da PM, 2006. Na minha época era o jornal, né? Não tinha Facebook, essas coisas. Então a gente ia na banca de jornal. Tinha um jornal lá muito conhecido de concurso público. Não sei se eu posso... duro, pode falar, fica à vontade. A Folha Dirigida, não sei se aqui vende também a Folha Dirigida, acho que tem, ou deve ser outro nome. Acho que é aqui. Só pelo site, eles são muito famosos. Né? Agora é só pelo site, mas na minha época era um jornalzinho branco com um título azul, com a tarjeta azul. E aí eu comecei a estudar e tal, e aí eu vi que tinham 600 vagas para soldado da PM. Falei, vou estudar para soldado, mas eu sabia que a minha mãe tinha uma certa repulsa, né, pela questão do risco. Não sei nem se essa é a palavra repulsa, mas eu acho que é mais medo mesmo. E a gente vai falar sobre isso, porque muita gente, eu quero fazer o concurso do Rio de Janeiro, mas é muito arriscado. O pessoal tem essa visão, né? E a gente fala, se é arriscado mesmo, sim, como é ser policial no Rio de Janeiro, né? E aí eu realizei essa prova sem falar nada com a minha mãe. Na verdade, não falei nada com a minha mãe nem com meu pai. Paguei a inscrição, realizei a prova no Maracanã, que antigamente a prova era realizada dentro do estádio Maracanã, nas cadeiras ali. Realizei a prova, passei, fui um dos primeiros colocados, já estava com uma base boa, já estava fazendo faculdade.
Nessa época aí, a prova de soldado era bem fácil mesmo, bem tranquila. Era pra você entrar mesmo. E aí... Português, matemática... Era português, matemática e redação. Não tinha nem história nessa época. Caramba. Português, matemática e redação. O que pegava era matemática, como sempre, né? Pra galera. Tinha muita concorrência ou não? A concorrência? Tinha concorrência. Não tinha tanto quanto tem hoje. Hoje é muito mais. Até o amigo perguntou aí se tem mais número de candidatos do que de vagas. Isso é mentira. Já antecipo aqui. Mas na minha época não tinha o número de concorrentes que tem hoje. Até pela questão do desemprego, da inflação... O salário da Polícia do Rio melhorou muito. Muito. Melhorou e a muito. Carreira? Sensacional. Então, pra praça, pra oficial, muito ruim. E a gente pode comentar isso depois. Também. Vou até colocar aqui. E aí, pô, eu estudei, passei na prova. E aí, o que acontece? Fiquei naquela espera, fui um dos primeiros colocados. Só que o meu colégio do 2º grau tinha sido extinto. E aí, na hora de eu pegar a documentação... Eu tive que ir numa junta do CREA pra pegar. E aí, pô, me enrolou. Concurseiro sofre, velho. Não tem como. Todo mundo tem uma história de sofrimento. Aí eu falei, pô, você é polícia, o caramba. Aí, na verdade, quando eu passei na prova física, eu avisei a minha mãe. A minha mãe, tu não vai fazer essa prova, não vai. Minha mãe chorou e o caramba. Aí eu tive aquela discussão ali com ela. Não chega a ser uma discussão, mas... Uma questão ali de uma conversa mais apimentada ali. Falei que eu queria fazer, que era meu sonho, eu queria ser policial, fomentado pelo meu tio que era delegado. Ele era diretor da DEFAI, que era um departamento que fazia a apreensão das armas de fogo e onde era como se fosse o depósito das armas de fogo da Polícia Civil. Então eu ia pra lá, cara, via aqueles calibre 12, meu olho brilhava com 12 anos, 13 anos. Não tinha fuzil naquela época, né? Pistola, revólver, eu vi aquilo tudo, meu Deus, eu amo isso, caramba, é muito bom, caramba. Eu ficava olhando aquela coisa toda, aquilo foi me fomentando a vontade de ser, né? E aí eu realizei a prova, e aí eu não fiz a prova física, por causa da minha mãe, caramba, não queria ver ela triste, não fiz a prova física. Não realizei a prova, eu fiquei naquela, eu falei, caraca, eu vou ficar frustrado se eu não for isso, eu vou ficar frustrado, não sei quando vai abrir a prova pra polícia e tal. E aí eu fui e realizei... Aí eu liguei pra lá, o pessoal que é do Rio de Janeiro conhece, Sub Ansem. Falei com ele, conversei com ele, falei, Sub, inventei uma mentira e confesso aqui, eu já falei isso pra ele, ele já tá na reserva. Já prescreveu, mas eu já falei pra ele, falei, desculpa, ele era o responsável por aplicar as provas, falei que eu tinha ficado doente na época, e como eu era o primeiro, um dos primeiros, tava chamando pela ordem de classificação. Mas tinha muita gente ainda para ser chamada, eram 600 vagas. Então eu entrei no rabo do foguete lá atrás. Pedi para fazer essa prova física. Realizei a prova física. A prova física nessa época era puxadíssima, tinha até salto em altura, cara. Tinha salto em altura na Polícia do Rio. Era quanto de corrida, lembra não, né? Barra eu acho que eram poucas, eram 4 barras para passar. Tinha flexão, que tinha uma determinada quantidade de flexões, acho que eram 40 em 1 minuto, 35 em 1 minuto, que tinha que fazer. E para policial feminina com o joelho no chão, né? E para homem sem o joelho no chão. E corrida, se eu não me engano, era 2.400 em 12. Aí tinha salto em distância e salto em altura, que esse que pegava. O pessoal não tinha... O pessoal se jogava de cabeça. Tem que ter uma técnica. Tem uma técnica. E eles explicam a técnica. Mas eles explicam 5 minutos antes de tu fazer, pô. Aí não adianta. Como é que tu vai fazer? Tu nem testou. Aí tu tem 3 repetições. Tu tem direito a 3 tentativas. Eu passei na 3ª. Aí fiz a prova, graças a Deus, passei e tal. Aí falei pra minha mãe, realizei a prova, eu vou entrar. E ficou 2 semanas sem falar comigo. Ficou 2 semanas sem falar comigo e depois ela foi voltando depois. Aí eu fiz o recrutamento. Quando eu fiz o recrutamento, já estava bem próximo de me formar em Direito. Faltava 1 ano para eu me formar. Fiz o recrutamento da polícia e fui classificado no 14º Batalhão, que é um batalhão que o pessoal conhece no Rio. O pessoal é o batalhão de Bangu, que pega a Vila Aliança, Vila Kennedy, pega a Vila Vintém, do Celcinho da Vila Vintém. É o batalhão que é muro com o complexo penitenciário de Jericinó, onde tem os complexos penitenciários do Rio de Janeiro. Então é um batalhão é um dos 4 mais operacionais dos convencionais, né, do Rio de Janeiro. E aí fui classificado lá como recruta. A minha turma inaugurou as UPPs, foi a turma que inaugurou as UPPs, o pessoal do concurso de 2007, os 85 milhões. E eu fiquei
no 14º Batalhão alguns meses e estava inaugurando uma UPP na área do 14º Batalhão, que era o Batam. E aí eu fui classificado lá pro Batam.